O início da década de 30 é marcado pela crise de 1929, ano em que ocorreu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o que barateou os preços das ações e levou milhares de acionistas à falência, provocando um grande declínio nos lucros dos fazendeiros que exportavam café. A crise fez com que muitos dos moradores do campo se mudassem para as cidades. A depressão econômica mundial, que se manifestara a partir de 1929, exigia a reformulação da política brasileira. Os recursos aplicados exclusivamente no café foram redistribuídos para estimular outras produções, sobretudo as industriais. O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a abertura de novos mercados no exterior e a diminuição das importações foram algumas das iniciativas que definiram a política de 1930. O impulso inicial dessa industrialização brasileira no pós-30 foi proporcionado exatamente pelas condições da crise mundial. Como era complicado importar mercadoria acabada, produtos industriais acabados, porque o mil-réis, que era a moeda do tempo correspondente ao real, tinha se desvalorizado, e porque ele não existia mil-réis em quantidade suficiente, porque o Brasil não exportava da mesma forma como exportava antes de 1930, o país foi incentivado a substituir essas importações. E essa substituição se dá com a produção interna de bens industriais. A década de 1930 representa o fracasso dos valores liberais, a ascensão dos totalitarismos e a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Esses fatores, somados aos efeitos da quebra da Bolsa de Nova York e da crise do setor cafeeiro, comprometeram o desempenho do comércio exterior brasileiro, pois neste período, milhões de safras de café foram estocadas nos armazéns de São Paulo. Isso fez com que a quantidade disponível de café fosse muito superior à procura por ele. Por esse motivo, algumas medidas foram adotadas. A mais marcante foi a queima de toneladas de grãos de café. Por outro lado, o algodão, que era plantado no Brasil, foi se qualificando e se tornou o segundo produto mais exportado. A substituição de produtos industrializados foi impulsionada, fazendo crescer a indústria brasileira. Em 1937, Getúlio Vargas dá um golpe de Estado. Suspende as liberdades políticas e instaura o Estado Novo, um regime de inspiração fascista. Existem várias afinidades entre o Estado Novo e o nazifascismo. Entre elas estão a do culto ao líder e a propaganda. Entre 1941 e 1950, a Segunda Guerra Mundial exerceu forte influência no mundo, desestabilizando a produção de mercado e o comércio internacional e fazendo crescer a demanda de matéria-prima, como alguns minerais e a borracha. Próximo ao fim da guerra, as grandes potências mundiais passaram a realizar conferências para tratar da ordem e a economia dos estados no período de paz que estava por vir. Em 1945, foram criadas organizações mundiais, como a Organização das Nações Unidas e o Fundo Monetário Internacional, e em 1946, o Banco Mundial. O ano de 1945 marca o fim do Estado Novo, quando o presidente Eurico Gaspar Dutra adotou uma política de liberdade das operações comerciais e financeiras do setor externo, resultando na dissipação das reservas cambiais. Quando a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim, os preços internacionais do café chamaram a atenção outra vez. Com isso, a sua produção e exportação volta à posição de destaque na economia nacional.